E relembrando, que é um ponto que eu gosto muito de lembrar, que é, eu gosto de ser e me tornar cada dia a professora que eu não tive. Já contei essa história algumas vezes, quem é meu aluno mais antigo já ouviu essa história, mas vale a pena eu contar de novo, né? Quando eu comecei a estudar cerveja, comecei a estudar sobre leveduras, e comecei a estudar sobre propagação e sobre fermentação, eu não entendia absolutamente nada. E eu tive professoras, que foram duas mulheres, inclusive, mas que foram professoras que não se preocupavam com os alunos, que não se preocupavam com a entrega, que não se preocupavam com o aprendizado de fato dos seus alunos. E eu saí do meu curso, que foi extremamente caro, diga-se de passagem, né? Eu gastei mais de 6 mil reais nesse curso que eu fiz, que foi uma imersão de microbiologia. E eu já era microbiologista formada, para que vocês tenham essa noção, e eu saí do curso sem saber absolutamente nada sobre isso que eu estou ensinando vocês. Então foi muito na luta, e muito na fé, e muito no estudo, e muito baixando a cabeça, encarando os desafios, tanto de dominar as fermentações, de entender mais das leveduras na prática, né? Porque uma coisa é tu estudar sobre elas na teoria. Outra coisa é tu vivenciar o processo de fermentação diariamente, com diversas fermentações acontecendo junto. Então, é muito importante, e relembrando que eu gosto de ser, e eu quero ser, cada vez mais a professora que eu não fui para os meus alunos. Por isso que eu me disponibilizo tanto a dar aulas que realmente são mastigadas para vocês, aulas que entreguem aquilo que ninguém me entregou, justamente para que vocês tenham um diferencial e consigam alavancar muitos processos de fermentação de vocês, como eu não consegui fazer inicialmente. Então, eu quero que todo meu aluno que entre comigo, que eu me comprometa com vocês, e que vocês me deram esse voto de confiança para que eu me torne, de fato, a mentora de vocês, aquela que segura a mão na escalada das montanhas difíceis, que vai dizer para vocês o local de abrigo, que vai, de fato, embarcar na ideia com vocês, essa pessoa que eu quero ser. Por isso que a gente está aqui hoje, nessa segunda-feira chuvosa, que eu acho que tem uma nuvem do tamanho do Brasil, né, que está chovendo no país inteiro, para que a gente aprimore mais os nossos conhecimentos e que vocês saiam daqui sabendo fazer. E que amanhã vocês coloquem em prática a receita que eu vou entregar para vocês fazerem a cerveja de vocês até o Natal. Então, eu quero saber quem está comigo aqui, se vocês já deram like no vídeo, se vocês já colocaram uma pergunta maravilhosa para a gente avançar e aprofundar cada vez mais. Eu ouvi hoje, inclusive, de um aluno meu, que ele não estava nesse nível aqui ainda e que ele não estava preparado para encarar a vida do jeito que a vida é. Mas, gente, acompanha aqui comigo de novo esse raciocínio. A gente não está preparado para aquilo que a gente não quer se preparar, porque a gente está aqui hoje se disponibilizando e encarando as coisas com toda a disposição do mundo para que a gente aprofunde e melhore os nossos processos. É para isso que a gente está aqui. A gente quer evoluir sempre. Então, se tu não está ainda nesse nível, vem para cá, pergunta, se coloca à disposição também, coloca o teu sucesso, coloca o sucesso da tua cervejaria, do teu processo em evidência, porque isso vai fazer com que você dê o próximo passo e eleve o teu nível de conhecimento, porque conhecimento ninguém tira de nós, conhecimento é teu para sempre, tudo que eu entrego aqui é de vocês, então não tem para depois, não guarda informação, tá tudo aqui e tá tudo no detalhe para que vocês alavanquem os processos. Aí eu escutei outra coisa de outro hoje, né? Mas eu não tenho dificuldade em fermentação, não tenho nenhuma, não é um problema para mim ainda a fermentação. Daí eu te pergunto, vamos fazer uma analogia aqui, agora, direto. Antes de começar a aula, eu pesei esse copo de água, vou tomar um gole, por sinal. Eu pesei esse copo de água, botei na minha balança, e ele cheio de água. Ele pesa 540 gramas no total, ele cheio de água. Esse copo é pesado. E aí, façam uma analogia aqui comigo eu não tenho problema de fermentação ainda. Daí eu falei, gente, beleza, não tem problema de fermentação. Esse copo, para eu levantar os 540 gramas de água, ele é leve, né? Eu levanto, bebo e tá tudo bem. Agora, se eu ficar segurando esse copo de água, assim, durante essa 1 hora que a gente vai ter de aula, ele não vai ficar impossível de levantar? Responde aqui para mim no chat se ele não vai ficar impossível de se levantar. Gente, um problema, às vezes, parece muito pequeno, porque tu não tá segurando ele tempo suficiente. Essa é a analogia do copo.
Tu acha que tu não tem um problema de fermentação, ou de taxa de inóculo, ou de oxigenação, porque tu ainda não está vivendo tempo suficiente para achar que aquilo ali é um problema grande, um problema sério. Ah, eu só tive um defeitinho. Ah, só apareceu um pouquinho de acetaldeído, só apareceu um pouquinho de acetil, mas logo sai. Gente, isso é um indício de que o teu copo tá pesado e que tu não vai conseguir segurar esse copo por muito tempo, porque ele vai se tornar 500 quilos de fermento na tua mão, de fermento, de um copo na tua mão, de peso na tua mão, caso você segure essa bagaça por um ano, que é o teu probleminha de fermentação, até que tu fique num caos total e tu não saiba mais aonde estava a origem do teu problema. Por quê? Porque tu achou que tu não estava preparado ainda para encarar o desafio de aprofundar e se comprometer com o teu sucesso, o teu negócio. E aí tu consegue encarar isso como uma solução. Então, quanto antes tu se prepara e quanto antes tu entende qual é a fonte, qual é a origem desse futuro problema, melhor para ti. Mais na frente tu sai, mais rápido tu resolve. Eu sempre falo isso. Cervejeiro bom, fazedor de mosto bom, que é o que vocês são, é aquele que sabe dançar conforme a música. Por quê? Porque a música vai tocar e o problema vai acontecer. Se tu souber dele, se tu souber como agir frente àquele problema, como resolver aquele problema, tu já saiu na frente a quilômetros, na frente de qualquer pessoa. Entenderam? Captaram a história comigo? Então, bora se retoma a linha de raciocínio, porque essa aqui é de fato a nossa fórmula da fermentação. Sim, a fermentação tem fórmula. Aquilo ali que eu falei para vocês é uma introdução, né? É uma simplificação da fermentação, justamente porque ela é complexa. Ela tem diversos pontos aqui, que é a glicose, que vai ser transformada no final em CO2, mais ATP, mais calor, mais etanol. Mas muito importante aqui é o fator calor. Isso justamente porque a gente tem um aumento de temperatura natural do nosso processo de fermentação. Por isso, os controles de temperatura são tão imprescindíveis assim. Por quê? Porque a levedura produz próprio calor. Por isso que fermentações abertas, fermentações espontâneas, são mais difíceis de serem controladas, porque elas estão abertas, né? A gente tem fermentadores abertos que têm serpentina, controle de temperatura? Sim, temos, mas mesmo assim são mais complexos de serem controlados. Então, a gente tem aqui, em média, gente, uma taxa de conversão do nosso açúcar, que é uma taxa teórica, né, que é aproximadamente 100 gramas de açúcar, né, ou de glicose, vai ser convertido em 51,1 grama de etanol e 48,9 gramas de CO2, se a gente fosse quantificar esses gases e esse líquido sendo produzido, né? Então, a gente tem aqui um modelo que é aproximadamente 95% dos açúcares são transformados em álcool e CO2. 1% é material celular, ou seja, resíduo de leveduras, e 4% são outros subprodutos, que são cetonas, glicerol, açúcares não fermentescíveis, né? Então, esse é o modelo final que a gente tem de uma fermentação convencional.